Olha, gente, me preocupa muito quando eu vejo o Internacional dentro de campo com problemas e eu vejo aqueles que são responsáveis pela estrutura completamente desnorteados. Completamente desnorteados. Nervosos. Já referi a entrevista do Alan Patrick, ou perdão, a entrevista do D'Alessandro na apresentação do Alan Rodrigues, onde ele esquece o Alan Rodrigues e só sabe falar dele, das injustiças, de quanto o mundo está contra o Internacional, a imprensa, o mundo, todos contra nós. Aí o Inter perde o jogo. Antes da derrota, tem aquela pataquada daquele tweet ridículo que o Inter botou, debochando de uma situação que fez com que o Bernabé, 2 últimos jogos, não jogasse nada. Ele que é um jogador especial do Internacional. Foram brincar com uma situação. Era tão brincadeira que o Bernabé chegou a pedir desculpa pro grupo, depois da derrota pro Fluminense. E o Inter achou tempo de brincar. Só que depois não segurou o rojão, né? Sabe quando tu te deita em alguém, o cara vai debochar de ti, tu não gosta? Não, comigo não, mas tu pode fazer. Aí quando quiseram na entrevista após o jogo, veio a diretoria, né, a comunicação, se perguntarem sobre o caso Léo Dias, a entrevista está encerrada. Mas quem é que trouxe a pauta o caso Léo Dias? Não foi o Inter. Acharam que era bonitinho brincar na internet. E isso que a comunicação fez, ela teve a ideia. Quem aprova é o futebol. É o vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol. Ele aprova isso. As publicações da comunicação passam pelo futebol quando envolve o futebol. E aprova. Aí a gente vê o Bisol no final do jogo, né, depois do Roger ter tentado brigar com o jogador do São Paulo no final da partida, uma cena assim grotesca, lamentável, né, querendo brigar com o lateral direito do São Paulo. O Bisol tem quase 1 hora depois para falar, diz um monte de bobagem, cara. Só raiva, destila ódio. E agora vaza, tá no coletiva.net, tá todo mundo, as entidades de classe, todo mundo falando. O vice-futebol do Internacional mandando WhatsApp, né, pro Lucas Dias, repórter. Estou vendo aqui o texto. Está tudo certo na tua posição e liberdade de interpretação, mas não se reporte a mim querendo reciprocidade. Tu não merece qualquer respeito de nossa parte. Tu é um abutre de pautas negativas. Tua profissão é completamente vulgarizada e perdeu o respeito. Ora, Bisol, tu é advogado. Eu conheço um monte de advogado vigarista, picareta. Mas conheço um monte de advogado bom pra burro. Um monte. E esses eu respeito. Então eu jamais vou falar mal de uma categoria inteira porque tem maus profissionais. Eu conheço um monte de médico, cara, que se tu não botar dinheiro, ele vira as costas e deixa o cara morrer. Mas eu conheço um monte de médico, cara, que faz de tudo para salvar o cara, para ajudar, para ser solidário. E eles têm o meu respeito. Jornalista, tem maus jornalistas, tem péssimos jornalistas e tem excelentes e bons jornalistas. Agora, tu colocar tudo no mesmo saco, a tua profissão é completamente vulgarizada e perder o respeito, tu tá enganado, meu. Tu não conhece a minha profissão. Hoje em dia, com tanto acesso à rede social, a todo mundo sendo um seu próprio veículo de comunicação, mais do que nunca, em mundo de fake news, onde a narrativa supera os fatos, o jornalismo é necessário. Mais do que nunca se faz fundamental a presença do jornalista, para saber filtrar o que é verdade, o que é mentira, o que é fake news, né? O que é difamação. Tem todos que sabem fazer isso? Não. Tem maus profissionais, tem um monte, claro que tem. Agora, tem em todas as áreas. Todas as áreas. Não dá para generalizar. Não dá para generalizar. O Brasil, a gente costuma olhar para os outros, né? Tem brasileiro que diz, isso aí é coisa de brasileiro. Porque o povo brasileiro, como se ele fosse um lorde inglês, ele é brasileiro, ele sai falando mal dos brasileiros como se ele não fosse. Não, irmão. Eu tenho o maior respeito por todo mundo, tá? Quando faço crítica, não ofendo ninguém. Não ofendo ninguém, tá? Respeito as pessoas, respeito a profissão das pessoas, as escolhas das pessoas. Agora, eu tenho as minhas opiniões e sobre elas eu falo, né? Sobre elas eu falo. O que vem acontecendo no Internacional é merecedor de críticas. Bom, se alguns exageram, não sei, mas é merecedor de críticas. E o que eu penso é que ou o cara sabe lidar com isso, ou não tem nada para fazer no Internacional. Não tá aguentando a pressão, pede para sair. Mas não compromete a imagem do clube. Não faz isso, cara. Não faz isso com o Internacional.
Momento agora é dos dirigentes conversarem com os jogadores, botarem paz no ambiente, né, acalmarem eles, darem confiança para eles entrarem contra o Fluminense e tentar reverter. E não apagar o incêndio com gasolina, que nem está fazendo o vice de futebol do Internacional. Completamente destemperado. Completamente destemperado. A troco de que isso aí, cara? A troco de que isso aí? Ou as críticas não eram merecidas? Ou está errado dizer que veio tarde o Alan Rodrigues, a ponto de não jogar contra o Fluminense? Ou está errado dizer que contrataram o Ramon para não jogar e já mandaram de volta? O Natan para não jogar e já mandaram de volta? O Kaique Rocha para não jogar e já mandaram de volta? O Diego Rosa, que nunca joga e quando joga é um horror? Não se pode dizer que isso foi um equívoco? Que conversa é essa agora? O Internacional é um clube do povo, é um clube democrático. E as relações têm que ser com respeito. Se alguém faltar com respeito, faltou com respeito. Ignora, né? Agora, ficar mandando recadinho no WhatsApp e generalizando a profissão de vocês perdeu o respeito, né? O que mais que ele diz aqui é completamente vulgarizada. Mas, ora, vamos se olhar no espelho, professor. Vamos todo mundo se olhar no espelho, vamos fazer uma autocrítica. Como é que tá a tua profissão? Tá tudo certo? Tá tudo bem? Não tem rolo nenhum, né? Dá uma olhada em algumas coisas que estão acontecendo. Parem um pouquinho, né? Vamos se respeitar. O Internacional precisa agora de tranquilidade, paz, para fazer um time de futebol e tentar ganhar. O Roger precisa ter coragem para mudar o time. O Roger nunca foi um cara conservador, se tornou um cara conservador recentemente, né? Preocupado com gestão de grupo e, sabe, tirou um pouco aquela coisa do brilho nos olhos, sangue nos olhos de querer ganhar. É o que o Inter precisa, querer ganhar o jogo. Não é querer provar nada para ninguém, gente. Não é ganhar o jogo e ir lá o D'Alessandro, o Bisol dar um discurso, viu, seu fulano, seu ciclano, não é isso. Tá todo mundo querendo que o Inter passe. O Bisol, acho que só ele tá torcendo pro Inter. Que os outros colorados não torcem pro Inter, é só ele que tá torcendo. Tá todo mundo torcendo pro Internacional. Quem é colorado tá torcendo agora. O fato de tu torcer pelo sucesso não significa que tu não possa perceber erros e apontar erros. Tem coisa que não está funcionando. E boa parte dessas questões é da diretoria do Inter. Erro de avaliação de jogadores, erro de condução e erro de administração de grupo, né? Como é que tu deixa acontecer isso aí, tudo que está acontecendo agora? Essa confusão pública toda do Internacional, tu bota isso para as redes sociais, aí tu vem dar um discurso no microfone, ao invés de chegar e, né? Tu tem maneiras de enquadrar as pessoas, tá? Maneiras de te posicionar, de responder, mas com categoria, com a altura de um dirigente do Internacional. Porque senão, né? Daqui a pouco vira Alberto Guerra, que chama um repórter do Grêmio de, como é que é filho de chocadeira. Aí tu vê onde é que tá o Grêmio, né? Como é que é essa gestão do Alberto Guerra? O cara que age assim, não tem como ele ser um bom gestor, é impossível. É impossível o cara funcionar bem no grupo, um cara que é destemperado emocionalmente. Eu tinha uma visão completamente diferente do Bisol, logo que ele chegou no Inter, completamente diferente. É uma decepção para mim ver suas últimas atitudes, uma decepção. Entrou numa roda viva de que o mundo está contra nós e tal. Talvez por isso que está sendo difícil o Internacional ir à frente, conquistar títulos, porque esse ambiente tem que sair de lá, cara. O Inter tem que voltar a ter um ambiente vencedor, onde as pessoas acreditem que o Inter é vencedor, que todos estão querendo que o Inter ganhe, e não achar que o Inter, né, é um clube odiado, que está todo mundo contra. Achar que a torcida é manipulada, é bobo da corte, que só vai porque a imprensa fala. Não, a torcida vai a campo, Bisol. Ela vê o jogo. E ela está reclamando. Agora tem que saber lidar com isso. Se não, pede as contas, cara. Pede para sair se tu não sabe lidar com isso. O momento agora é de dirigentes lúcidos. Cabeça no lugar. Porra louquice não é agora o lugar. Muito menos para um dirigente de futebol. Tá certo? Desculpa o desabafo, mas eu tinha que falar sobre isso. Depois eu gravo outro vídeo pra gente falar de Inter e Fluminense, sobre o jogo. Mas essa coisa do Internacional, os caras se acharem dono do Inter, achar que eles são donos e todo mundo que falar alguma coisa em contrário é contra o Inter. Não. Vocês não são donos do Inter, tá? O Inter ainda não tem um dono. Infelizmente, o Inter está hoje dividido em grupos políticos, né? Os caras falam nome de siglas que eu nem conheço. Eu conheço os dirigentes. Não me envolvo em política do Inter, mas o Inter está dividido em grupos políticos. Isso prejudica muito o clube, tá? E esse tipo de manifestação, pelo amor de Deus, cara.
Daqui a pouco vamos estar chamando o repórter de filho de chocadeira, que nem Alberto Guerra. É isso que o Inter vai estar fazendo daqui a pouco? Mas critica com categoria, cara. Senão tu perde a razão, irmão. Senão tu perde a razão. E vamos somando. É o Roger querendo agredir não, mas xingar o cara do São Paulo, jogador. É o D'Alessandro dando discurso. É o Bisol destemperado. É o Bisol mandando WhatsApp para jornalista. Que isso? Que nível é esse? Onde é que vai parar esse negócio? É tweet expondo o Bernabé na rede social, mas que é isso, cara? Estão brincando? Não entenderam ainda o tamanho do clube que estão dirigindo? Curte aí, compartilha, deixa o teu like, eu quero a tua opinião, tá? Quer ser membro do meu canal? Vem pra cá, vamos ser membro do canal, vamos discutir junto, vamos debater juntos, tá? Mas acima de tudo, deixa a tua opinião sobre o que vem acontecendo aí nesses bastidores. Depois a gente fala do jogo.